amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, né? Professora Márcia. E professora Alessandra, como vocês estão? Como tem passado os professores? Vocês estão aí direto nas atividades? Nós esperamos aqui que vocês estejam muito bem e aí bem preparados para mais um encontro nosso. Que vocês amam língua portuguesa, né, Márcia? Ai, graças a Deus. Coisa boa. Será que todos os dias, né, Alessandra, a gente chega aqui, ó, professora Márcia, professora Alessandra. Pois é. Aí tem aluno, né? Tem estudante, não vou dizer que são vocês, sabe? Ah, a professora, que professora? Professora de português. Eu quero falar com quem? Eu quero falar com a professora de português. Pois Mas cadê é. o nome? Não lembra? Então, não esqueça, é a professora Alessandra E professora Márcia. Então, vamos lá, amadinhos, vamos lá para nossa aula 49.1, né? A parte gramatical, trabalhando a concordância verbal, tá certo? Aí eu pergunto a vocês, qual é o conceito que vocês têm de concordância verbal? As palavras sugerem alguma coisa? Concordância verbal. O que vocês entendem quando nós falamos aqui? Bom, nossa aula hoje será concordância verbal. E aí? E aí, vai, né? Aí logo atrás já tá dando uma dica para ele que vai ser concordância com sujeito simples. Nós trabalhamos, né, Alessandra, Sim. com sujeito simples. Vocês já conhecem. Conhece muito bem. Vocês tiveram aquela aula de frase. Quando começou a sentar frase, oração e período. Depois fomos focar somente na estrutura básica. Primeiro estudamos os tipos de sujeito. Depois focamos nos tipos de predicado. Mas aqui está dizendo ali, ó. Concordância verbal com sujeito simples. É verdade. E aí, o que é importante frisar para os senhores? Todo conteúdo, pessoal, tem uma sequência. Por exemplo, para você compreender o que é o sujeito, lá atrás você já viu. Percebe? Quando nós falamos assim, olha, anota aqui, grifa, faça a sua pontuação. Porque é uma sequência de conteúdos que um vai precisar do outro. Como é que eu vou estudar concordância verbal se eu não lembro ou se eu não vi, né, sobre o sujeito? Que sujeito? Qual sujeito? E aí, quando você já tem em mente do que se trata, este conteúdo vai ficar mais fácil para você. Exatamente. Então, vamos lá para a nossa aula do conhecimento com a temática da aula, que é concordância verbal, parte 1. Mas o conteúdo, amados, para você armazenar no seu HD. É isso aí. Olha só, falando da questão da concordância verbal, ó. É chamada de concordância verbal a relação de combinação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. Agora nós vamos focar no sujeito e no verbo. Exatamente. Ó, Pedro chegou cedo. Olha só aqui no quadro, ó. Eu tenho aqui Pedro, que é o sujeito, tá? E ele é um sujeito simples. Agora diz, por que eu sei que o Pedro é um sujeito simples? Qual era a regrinha para ser sujeito simples? É necessário o quê? Digam aí, lembram? Cadê o conceito? Vocês fizeram mapa mental, hein? Pois é, e aí quem fez o mapa mental automaticamente já vai lembrar. Eu tenho sujeito simples quando... apresenta apenas uma palavra principal. Exatamente. É o núcleo, uma palavra aqui. muito importante, que é significante. Pedro. E o chegou tá na terceira pessoa do singular. Por que será? Porque eu tô falando de Pedro. Se eu fosse trocar, no caso, substituir Pedro por um pronome, eu vou pegar um pronome da terceira pessoa. Pedro é o nome masculino. Então, eu vou usar o pronome masculino. Então, ele chegou cedo, tá bom? Então, o verbo está na terceira pessoa do singular e o sujeito faz parte da terceira pessoa do singular. Vamos mostrar aqui e vocês vão observar, tá certo? Aqui, conversando com vocês, foque.
neste olhar? Relembrem aí, esta aula já foi dada. Exato. E agora é para você relembrar. Vou lembrar o sujeito, tipo de sujeito, e aí você vai conseguir entender que concordância é você estar ali, ó. Fazendo O quê? ó, o acordo, combinação. Exatamente. Aí, quando eu falo da concordância verbal, a concordância, amado, vai ser em número e pessoa. Ou pode ser também pessoa e número. Que pessoa é essa? A pessoa do discurso. Nós temos 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira do singular. Depois tem a primeira e a segunda e a terceira do plural. Tá bom? Então, o verbo vai concordar. Olha só, eu enrolando a língua aqui ao vivo com vocês. Já pensou, com o gente? seu sujeito, tá bom? E só você analisar quem é o núcleo. Você identificou o núcleo, já sabe que vai alterar lá o seu verbo, tá bom? Exatamente. E aí também vale lembrar para vocês a questão do verbo. Professor, o que é um verbo? Quando é que eu vou identificar um verbo? Porque se eu falo em concordância verbal, eu preciso ali encontrar o sujeito, mas e o verbo? Acontece muito isso. Às vezes você confunde, não lembra, então você precisa também ter em mente, além do sujeito, o que é o verbo? O verbo é aquela palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno natural. Perfeito. Fenômeno da natureza. Belezinha? De olho aqui, focou aqui nos exemplos, vou passar um pouquinho para trás. Olha aí. Aqui, ó, mostrando para vocês, Pedro é o núcleo do sujeito simples, ele é um nome masculino, eu vou usar um pronome que substitui, no caso vai fazer a combinação, né? Eu não vou usar ela chegou cedo, porque eu tô falando de Pedro. Eu vou usar o pronome ele no masculino. Exatamente. Certo? E aí não poderia usar, por exemplo, nós. Será que o nós caberia aí neste exemplo? Nós. Por que não cabe e Olha, por que cabe? Nós chegou cedo. Será que está havendo uma concordância, uma coerência, uma harmonia? Então é aí que a gente precisa observar. Um precisa casar com o outro. Exato. E aí você percebe, né? Vou tirar o nome, substituir pelo pronome, mas qual pronome caberá no exemplo? É isso. Tá bom? Muito bem, então. Vamos dando sequência aqui para vocês. Vamos lá, então. Aqui nós temos o seguinte. Fica aqui de olho diretamente na tela. Vamos lá. Aí eu vou conversando com vocês. O verbo se flexiona em primeira, segunda e terceira pessoa. Olha só, já falamos. E número singular e plural para fazer concordância com seu sujeito, tá bom? Olha os exemplos aqui. Tu saíste pela manhã, eu saí à tarde. Ó, na primeira oração aqui, eu tenho o tu, que é o sujeito, tá certo? Qual pessoa ele está? Qual é a pessoa? Muito bem, Davi. Se Davi tá demais, não deixa nem o povo responder. Davi Letícia, não perde um exemplo. relaxa. Letícia e Jaqueline aí sentadinhas. Não fique com raiva do Davi, por favor. Então, o tu é segunda pessoa, tá bom? Essa vai ser a segunda pessoa do singular. Então, o saíste também vai estar na segunda pessoa do singular. Logo em seguida, eu tenho eu saí à tarde. Eu é a primeira pessoa, né? Primeira pessoa do quê? Do singular. E o sair também está na primeira pessoa do singular também. Vamos para o outro exemplo que é vós sois meus amigos. E agora? Eita, professora, vós sois meus amigos? Quem é o sujeito? O vós. Qual é a pessoa do discurso? Primeira, segunda ou terceira? A segunda, mas só que ela não vai ser mais do singular. Agora. Ela vai estar no plural. Parabéns, Victor. Agora a próxima, Alessandra. A menina e o menino saíram. E agora o sujeito? Primeiro a gente começa ali pelo sujeito. Que sujeito é esse aqui? Simples ou... Digam aí. Nós temos aqui sujeito simples? Eu acho que é simples, será? Quando eu digo a menina e o menino, eu tenho sujeito... Sujeito composto. Por que é o sujeito composto?
porque apresentou mais de uma palavra no seu núcleo, né? Palavra principal. Aí eu tenho a palavra menina e tenho a palavra menino, tá? Eles são os núcleos do sujeito composto. Então, se eu fosse substituir menina e menino, qual era o pronome que vai encaixar aqui? Que vai fazer a combinação com o verbo que tá saíram? Qual ficaria? Digam aí. Nós queremos tirar menino e o menino. Então, se a menina e o menino saíram... Ó, o Matheus já respondeu. Ah, então vai. Eles. Parabéns, Matheus. Ó, Matheus tá com tudo, hein? Perfeito. Eles saíram, porque eles é terceira pessoa do plural e saíram também está na terceira pessoa. Viu só a combinação? Vamos que vamos. Vamos embora. Concordância do sujeito simples. Agora que os senhores já lembraram, mas vamos ver aqui mais um pouquinho. Qual é o sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Então, o verbo concordará em pessoa e número com esse núcleo. Então, sempre lembrando, sujeito simples, um núcleo. Olha o exemplo. Os servidores públicos do Ministério da Fazenda discordaram da proposta. Aí você vem aqui, olha, discordaram, professora. O núcleo, Então, ela acabou de falar, né, que vai concordar, mas e só agora? que você tem que focar, Amadinho, na palavra. Servidores é o núcleo do sujeito simples, é a palavra principal. Ela tá pluralizada, mas só é uma palavra, tá bom? Então, ele tá no plural, então eu vou usar qual pronome? Pronome na terceira pessoa do plural, tá certo? Eles discordaram da proposta, tá certo? Vai lá, combinação. O chefe da sessão pediu maior assiduidade. Então, qual é o sujeito? O chefe da sessão. Logo. Mas qual é a palavra principal? Eu tenho chefe. Eita, Mariazinha. Mariazinha, ela falou, não vou deixar o Davi responder primeiro não, professora. O Davi responde todos. Davi, lá de Vilhena, que não perde uma aula de língua portuguesa. Ó, a turma do professor Anésio estão aqui, ó, os estudantes estão ligadinhos na aula, ó, Alessandra. A turma da Rosane. Professor Marcão. Ó, do professor Marco, do professor João Carlos, tá? Um forte abraço para vocês, ó, tô gostando da participação de todos. Nós temos aqui chefe, né? O chefe é a palavra principal, tá? Então, ele é o núcleo. O chefe tá no singular, né? Então, qual o pronome que vai encaixar aqui? A terceira pessoa do singular. Como é que fica? Ele pediu maior, aí, ó, assiduidade. Então, o verbo também tá na terceira pessoa. Vocês estão prestando atenção? Se eu tenho um sujeito na terceira pessoa, o verbo também vai ficar na terceira pessoa, tá bom? Exatamente. Vamos embora. Aqui nós temos a violência deve ser combatida por todos. Olha só, tá falando de quem? Tá falando da violência, né? Violência, ela deve ser combatida por todos. Então, terceira pessoa, mas só que agora vou usar no feminino. Ela deve ser combatida por todos. A violência. E aqui eu tenho uma locução verbal, né? Deve ser, né? Formada por dois verbos. O verbo auxiliar mais o verbo principal. Pessoal, até aí tudo certo? Estão conseguindo compreender com os exemplos, relembrar o sujeito? Então, vamos continuar. A concordância verbal ocorre quando a conjugação do verbo se adapta ao sujeito em número e em pessoa. Tá? O sujeito pode estar no singular ou no plural, pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Aqui no quadro. Para vocês relembrarem, né? Olha a pessoa. Primeira pessoa do singular. Quem é? Digam aí. Turma do professor João Carlos. Aê. Plural, nós. Agora só a turma da professora Patrícia. Ó, a segunda pessoa quem é? Ó, no singular, tu, né? E no plural, vós. Para não me esquecer, amadinhos,
Terceira pessoa no singular, representado por quem? Ele e ela. No plural, eles e elas. Pronto, relembraram isso aí. E lembrem que quando nós estudamos essa parte ali do pronome, foi lá atrás, né, Márcia? Na classe gramatical. Exatamente. A gente fez a revisão aqui com vocês. Então, o que é pronome? Pessoa, singular, primeira, segunda, vocês vão relembrando aí para a gente poder dar seguimento e vocês compreenderem. Exatamente. Aqui são os pronomes pessoais do caso reto, que tem sempre função de sujeito. A conjugação do verbo concorda com o sujeito ao qual está se referindo. Nós amamos muito esse filme. Então, aqui nós temos aqui o sujeito, que é nós. Depois, né? Nós temos o verbo e aí tem um adjunto adverbial e tem um complemento. Mas isso não importa, eu quero que você entenda aqui. Vamos focar somente no sujeito. Quem é o sujeito da oração? Nós. O sujeito é simples, né? É da primeira pessoa do plural, o verbo também é da primeira pessoa do plural. Na segunda oração, nós temos o seguinte, ó. Tu amas muito esse filme? Tu amas. Então, tem um sujeito que é tu. Tu é da segunda pessoa do singular. Mas o verbo também está na segunda pessoa do singular. Tá certo? Aí, o complemento verbal aí. Depois... Elas amam. Olha, mudou. Agora é mais de uma, mas só que só está representado pelo pronome na terceira pessoa do plural. E o verbo também ficou na terceira pessoa do plural. Certinho? Vamos lá. O sujeito simples da frase é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples em pessoa e número, conforme foi colocado nos exemplos para vocês. Ela, então você vai concordar. Maria foi, então ela foi, não é assim? Você pega o sujeito, substitui e aí encontra o pronome adequado para que não haja ali uma discordância ao invés de concordância. Nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça. Por que ficou arrumaremos? Hein, amadinhos? Digam aí, vou até circular aqui para dar uma dica. Então, olha só. Porque o verbo ficou arrumaremos porque o sujeito está na primeira pessoa. Então, o verbo tem que fazer a concordância em número e pessoa. Tá certo? Agora, na outra frase. A menina estudou muito. E aí? Qual pessoa que está? O que vai encaixar aqui? Ele estudou muito? Ou ela estudou muito? Se nós estamos falando da menina... Vai encaixar o pronome no feminino. Ela estudou muito. Ela tá em que pessoa? Tá na terceira pessoa. Em que número? No singular. Beleza? E aí nós temos abaixo, as meninas estudaram muito. Aí, ó, vou substituir por qual pronome? Elas estudaram, fazendo combinação, né? Com a pessoa do discurso, né? Elas estudaram, terceira pessoa do plural. Olha aqui, chegou a tela. Vamos explorar, amadinhos? O quê? Presta atenção aqui. Particularidades da concordância do sujeito simples. Você já sabe, você já identifica a concordância, né? Com o sujeito simples. Ó. Você pode investigar. Vamos investigar quando o sujeito é simples. O sujeito é simples quando apresentas apenas o núcleo. Tá certo? E aí vamos vocês lá. Lembram que vocês já viram, já relembramos aqui. Sujeito, quando é simples, quando é composto. As pessoas também. Por exemplo, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Feita essa parte, fica mais fácil avançar. Porque aí você identifica o que é o sujeito simples, o composto, qual o pronome que vai encaixar e como é que você vai poder avançar ali. Para que não haja aquele nós vai, por exemplo, né? Isso. Nós vai, nós foi, aí você vai concordando um com o outro. Exato. Então, dando a sequência dessa questão da particularidade, amado, é quando eu tenho um sujeito simples formado por quem?
por uma palavra coletiva, um substantivo coletivo. Presta atenção aqui nos exemplos, de olho aqui na tela. Cada passo, ó, a multidão invadiu o palco depois da apresentação. O que eu tenho aí, ó? A multidão, quando você fala multidão, você imagina várias pessoas, não é isso? Mas multidão, ela tá o quê? No singular. E o verbo vai fazer a concordância com o coletivo, tá bom? Então, ficou na terceira pessoa do singular também, tá bom? Sujeito simples, constituído, né? Formado de substantivo coletivo. Ó, verbo concorda com o coletivo ou com a parte com o determinante. Aí eu tenho uma outra aqui, ó, que eu vou falar determinante, mas eu posso falar a parte especificada também, tá bom? A multidão de fãs invadiu o palco depois da apresentação. O verbo, olha bem, o verbo invadir ficou na terceira pessoa do singular, viu só? Tá fazendo a concordância com o núcleo do sujeito simples, que é a multidão. Vamos fazer uma seta bem linda, até multidão. Olha só como ficou show? Vamos ver o outro exemplo. A multidão de fãs invadiram o palco depois da apresentação. E aí, agora, amadinho, E agora? invadiram. Está na terceira pessoa do plural. Por que será, hein, amado? O que aconteceu? Eu continuo com o núcleo lá, multidão. Só que aqui, para ficar na terceira pessoa do plural, ele fez a concordância com a parte especificada de fãs. Fãs, e tá o quê? Pluralizado, ó, fãs. Então, ele está fazendo concordância com essa parte que está determinada. Por isso que fala, ou pode falar determinante ou especificada, tá bom? Pronto. Agora o bando voou. Ó, substantivo coletivo. Ficou terceira pessoa do singular. Tá certo? O bando de aves voou. Também está fazendo concordância com o bando. E o bando de aves voaram. Por que ficou voaram? Porque fez a concordância com a palavra especificada, que é de aves. Muito fácil assim, certinho. É necessário olhar para vocês, meu olhar penetrante. Vamos lá, então. Olha aqui, o negócio é o seguinte. Foca na professora. Foque aqui, ó, nas professoras. Olha o olhar. Nada de ficar conversando. Olha o olhar da pessoa, olhando para você. Presta atenção. Que está aí sentado com seu colega. Exato, não olha para o outro não, é para olhar, o foco é aqui, ó. As duas. As duas. Aqui, na concordância olha aqui, verbal. ó. Então, presta atenção. Se aparecer substantivo coletivo, e se esse coletivo não tiver especificado, vai ficar na terceira pessoa do singular, tá certo? Se aparecer coletivo e estiver especificado, ou pode ficar no singular ou no plural. Simples assim. Exatamente. E aí vocês lembram das particularidades, né? Exato. Você pode utilizar tanto uma quanto a outra. Não vai estar errado. Compreenderam? Compreenderam? Sem conversa aí na Sem sala? conversa. Eu vou afastar aqui, amadinho, ó. Se eu tiver bem aqui, ó. Nesta daqui. Opa, aqui. Tá, aí tá escrito aí. Vocês estão com slide, já tiveram acesso. Aí lá na laje, se tivesse assim, o bando voaram. Eu posso deixar assim? O bando voaram? E aí, o que vocês acham? Qual seria a justificativa? Ai, gente, eu não acredito. Não lembraram? Fernando! Fernando esqueceu? já deu a resposta para mim, o Fernandinho. Então, muito bem, Fernando, é assim mesmo. Como não está especificado e o bando é um substantivo coletivo, ele fica na terceira pessoa do singular mesmo. Parabéns para você. Vamos lá para a próxima. O sujeito simples constituído de expressão quantitativa determinante. O verbo concorda com a expressão quantitativa ou com o determinante. A maior parte dos alunos faltou. Olha só, então tá a maior, tá concordando lá, ó, a maior parte, tá? A parte lá é quantitativa, né?
Aí fica na terceira pessoa do singular. Aí a maior parte, 2 alunos, o que está acontecendo? Faltaram. Está com a parte especificada, beleza? Está concordando com 2 alunos. 1% dos aposentados não compareceu ao INSS. Oh, coisa difícil para falar isso daí. Quando eu estiver na minha idadinha, lutando pelos meus direitos pela fé. Então, nós temos aqui, tá fazendo a concordância com o algarismo, tá bom? Ficou na terceira pessoa do singular, certinho? O próximo, 1% dos aposentados não compareceram. Por que, Davi, não compareceram? Ficou concordando com a parte especificada, que tá no plural, né? 2 aposentados. 1/3 dos bens, olha só, amadinhos, desapareceu. Posso deixar aqui? Porque falou 1/3. Olha aí lá, né? Agora na próxima, 1/3 dos bens desapareceram. Belezinha? Fácil assim. Vamos adiante. Sujeito simples constituído de nome próprio, só que agora no plural. Sem artigo, verbo no singular, com o artigo, o verbo concorda com o artigo. Estados Unidos domina o mundo. Aqui é que você tem o nome Estados Unidos, ele é pluralizado, né? Olha é aí. Um nome próprio que sempre vai ser escrito no plural. O nome, tá bom? Aí domina. Por quê? Ficou domina? Porque tá falando dos Estados Unidos, do nome. E esse Estados Unidos não tá com determinante que é o artigo, tá certo? Aí, agora, nós temos... Os Estados Unidos dominam o mundo. O que apareceu? Apareceu um determinante, né? O artigo antes da palavra, né? Do substantivo próprio. Então, a necessidade é obrigatória aqui, ó. O uso, né? Do verbo no plural. Exato. Amazonas é um grande rio. Nós temos aqui Amazonas é um grande rio sem a presença do determinante. Aí olha abaixo. O Amazonas é um grande rio. O que se entende? O rio, né? Que é o nome Amazonas, mas continua o quê? Ainda no singular. Tá certo? Apareceu o determinante. Mas olha só, o determinante veio no singular. Então faz a concordância. Tá certo? O Amazonas. Diferente do que aconteceu com os Estados Unidos. Isso. Alpes fica na Europa. Olha bem aqui, Alpes é um substantivo, né? Próprio, ó, ficou na terceira pessoa do singular. Agora, na última aqui, tem aqui, ele está com determinante, com artigo. Os Alpes ficam na Europa. Fácil assim, só mamão com açúcar, né, Amadinho? Vão anotando aí. Olha, meu Deus do céu, Amadinho, vamos explorar. O que vai ser explorado, Alessandra? Agora, pessoal, é o seguinte. Se o artigo é parte do nome próprio, podemos usar o verbo no singular ou no plural. Vamos e aí aqui. Fica bacana quando vocês observarem aqui no exemplo, né? Olha aqui lá. Nós temos aqui, vocês, né, já tiveram contato com os Lusíadas. Isso. Conta a história do povo português. Olha só, eu posso, é a obra, tá se referindo à obra, né? Os Lusíadas contam a história do povo português. Então, são aceitos, tá bom? Tá identificado, porque esse determinante já faz parte do título da obra, tá bom? Qual é o nome da obra? Os Lusíadas, né? Só Lusíadas. Isso. Beleza? E aí nós temos também Os Miseráveis. Mostra o sofrimento do povo. Os Miseráveis mostram o sofrimento do povo, viu só? Porque faz parte do título, né? Já vem com determinante. Então, ele pode ficar no singular ou pode ficar no plural. Sujeito simples, agora constituídos de pronome indefinido, lembram? Plural, pronomes pessoais, nós ou vós. O verbo pode concordar com o pronome indefinido ou com o pronome pessoal.
Então, nós temos aqui, né? Muito de nós participarão das competições. O que nós temos aqui? O pronome definido. Ó, muitos, né? Então, muitos. Então, esse participarão tá na terceira pessoa. Eles participarão. Não tá fazendo concordância com o pronome pessoal, que é nós, que é da primeira pessoa. Mas também pode aparecer, ó, muito de nós participaremos das competições. Então, você observa bem que eu posso, se aparecer com o pronome definido no plural, ou faz a concordância com ele, ou vai concordar com o pronome pessoal. Qual de vós irão aos Estados Unidos? A mesma explicação, tá bom? Ó, quanto de vós ireis aos Estados Unidos? Ó, vós tá na segunda pessoa do plural, ó, ficou aí, fazendo a concordância, né? Marcando aqui para vocês, que aqui é com viu só? Sempre assim, só observar. Que pode concordar com o pronome definido ou pode concordar com o pronome pessoal. Aí na última, né, faz a mesma, só para frisar mesmo, para marcar, né, Alessandra? Exato. Alguns de nós farão o trabalho. Ou algum de nós faremos o trabalho. Eita, mais exploração! Tem mais, vamos ver o que nós temos. Se o indefinido estiver no singular, a concordância será feita obrigatoriamente no singular. Eita, vocês viram lá então, que estava no plural, aqui já muda, né? Agora é singular. Por exemplo, algum de nós fará o trabalho. Olha só, o algum tá no singular, tá certo? Então, fica no singular o verbo também, ó, fará, tá certo? Qual de vós será o premiado? Olha também, ó, o qual? Singular, então o verbo também ficou no singular. Nenhum de nós merece sofrer. Compreenderam? Sujeito simples, constituído de pronome relativo, e aí nós temos ali o que. O verbo concorda com o referente do pronome relativo. Então, fui eu que escrevi a carta. Olha, o pronome relativo é o que, tá? Quem aparece antes do pronome relativo? O pronome pessoal eu. Então, o eu é primeira pessoa e o eu escrevi a carta. E o verbo também escrever tá na primeira pessoa do singular. Exato. Fostes vós que escrevestes a carta. Fostes, tá o quê? Na segunda pessoa do plural e escreveste também é da segunda pessoa do plural. E o vós é o quê? Segunda pessoa do plural, amadinhos. Certo? Não serão os meninos que farão esse trabalho. Então, a mesma coisa aqui, ó. Meninos, qual é o pronome que eu uso para substituir meninos? Eles. Então, o verbo também vai ficar na terceira pessoa do plural. No caso, serão e farão. Sujeito simples constituído de pronome relativo, agora o quem. O verbo concorda com o referente do pronome relativo ou com o próprio pronome relativo, terceira pessoa do singular. Amém. Fui eu quem escrevi a carta. Então, aqui, ó, viu só? Eu escrevi, eu quem escrevi. Sempre vai ficar fazendo essa concordância. Fui eu quem escreveu a carta. Então, pode ficar fazendo a concordância com o pronome, que está antes do pronome relativo, ou deixar na terceira pessoa de singular. Fostes vós quem escrevestes a carta. Olha só, então vós é segunda pessoa do plural e fazendo a concordância também com o verbo na segunda pessoa do plural. Fostes. Vós quem escreveu a carta. Ó, o vós é segunda pessoa, tá? Mas o verbo tá em quê? Na terceira pessoa do singular. Com quem pode, tá bom? Não serão os meninos quem farão esse trabalho. Olha, aí fazendo a concordância, né, com os meninos e
não serão os meninos quem fará esse trabalho. Então, por que pode se colocar na terceira pessoa do singular? Porque apareceu o pronome relativo quem. Simples, sujeito simples, agora constituído da expressão um dos que, uma das que. Verbo no singular ou no plural, facultativamente. Exatamente. Ou você pode encontrar no singular ou no plural. É facultativo, tá bom, Amadinho? Olha lá. A urgência de obter resultados concretos foi um dos fatores que influenciou a decisão. Ó, um dos fatores. Ficou na terceira pessoa do singular, né? Agora, no outro exemplo, já o verbo ficou na terceira pessoa do plural. A urgência de obter resultados concretos foi um dos fatores que influenciaram a decisão. É a mesma coisa, repete aqui com João. Exato. João foi um dos alunos que faltou à prova, ou João foi um dos alunos que faltaram à prova. Beleza? E agora? Agora nós temos aqui uma silepse de pessoa. Então, o que isso quer dizer, né? É possível, em língua portuguesa, usar o sujeito na terceira pessoa do plural e o verbo na primeira pessoa do plural. Isso é a concordância ideológica ou irregular, que aí ela é chamada de silepse. Olha os exemplos, né? Os culpados seremos punidos. Aí você vem, poxa, os culpados seremos punidos, tá dizendo assim, tá acordando com a ideia, né? Que a pessoa tá se incluindo, tá bom? Que também ela é ocupada. Então, por isso que o verbo, verbo é o sujeito na terceira pessoa do plural, mas o verbo tá na primeira pessoa do plural, tá bom? Os alunos estudiosos fomos aprovados no concurso, porque ele também é aluno. Fez parte. E ele também fez parte da aprovação. Todos nós, todos somos a pátria. Exatamente, todos. Se eu for usar o todo é terceira pessoa, né? Mas aqui o verbo foi usado na primeira pessoa do plural, certinho? Então, essa concordância com a ideia. E seguindo aqui, silepse de número, uma vez que os senhores já sabem o que é silepse. Com as expressões quantitativas distantes do verbo, podemos concordar esse verbo com a ideia de plural, transmitida pela expressão quantitativa. Esperava por ajuda, sem comida, sem água, sem abrigo. A multidão desabrigada pela chuva. Então, olha só, a próxima. A maioria chegou cedo. Olha a ideia, né? Com as cestas cheias de guloseimas, espalharam tudo sobre lindas toalhas e foram brincar, aproveitando a deliciosa manhã primaveril. Tá certo? Aí você vê que logo no início ele começa com o verbo na terceira pessoa de singular. E depois já vai fazer a concordância com a ideia, que a maioria de quê? Da ideia de vários, né? Várias pessoas. E agora? Agora nós temos aqui o pronome relativo quem. Só para reforçar, tá certo? Então, o verbo ele pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Exatamente. Se for o que, sempre fazer concordância com o que, né? O pronome anterior, mas com quem ele pode concordar com a pessoa, né, que ia aparecer antes do pronome quem. Aqui no caso, fui eu quem afirmou. Então esse eu é primeira pessoa e o verbo afirmar tá na terceira pessoa. Fui eu quem afirmei. Eu afirmei. Aí tá fazendo a combinação ok, Eu afirmei, primeira pessoa. Então, com quem pode ficar na terceira pessoa ou concordar com o pronome pessoal. E agora? Olha só, é um quiz. O que nós temos aí? Analise o exemplo de concordância, depois marque a resposta correta. Então, vamos aqui, né? Ele mora embaixo da ponte. Olha esse rapazinho aí, só uma ilustração. Este jovem. O sujeito, ele, está na terceira pessoa do singular.
e o verbo mora também. Assim, o verbo concorda em número e pessoa. Ou o sujeito, ele está na terceira pessoa do singular e o verbo na terceira pessoa do plural. E logo o verbo não concorda com o número e pessoa. Qual é a alternativa? Eita, eita. Eita, vamos lá, rapidão, gente. Que tá acabando a aula, rápido, rápido, correndo. Qual é a turma? A turma do professor Nésio. Esses estudantes são demais. Aqui, então, ele realmente... Ó, ele é terceira pessoa do singular. E o verbo morar também está na terceira pessoa do singular. Então, é a primeira opção. Exatamente. Parabéns. Vamos para a próxima. Vamos embora. Observe e responda. E aí nós temos aqui uma placa, uma faixa. Estão aberta a matrícula do EJA. Primeira, segunda, terceira e quarta série. E agora, pessoal, há erro de concordância verbal empregada na faixa, portanto, a frase deveria ser reescrita da seguinte maneira. Será que estão abertas as matrículas? E aí? Ou estão abertas as matrículas? Aí você vai lembrar da concordância nominal também. A ou B? Qual é a resposta? Estão E agora? abertas Ou estão abertas? Muito bem, quem ficou com a letra B. E aí, gente, essa aula, quer queira, quer não, vocês agora vão olhar as faixas, as placas, e aí vocês vão lembrar da concordância verbal. Eita, aqui tá faltando alguma coisa. Tire foto, né? Ei. Tira a foto, manda e fala, ih, aprendi que não é assim, tá faltando S, tem S a mais, e é isso aí. Tá Passou, certo? né? Então, amados, a primeira parte, ok, daqui a pouco a gente retorna para nossa revisão. Até lá. Tchau.